Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live mundana. Hoje nós vamos trazer o Thiago Beroco, que vai conversar um pouco com a gente sobre os direitos das pessoas com deficiência. Se você ainda não segue o grupo Arte Mundana, aproveita, já clica ali, clica ali no nosso íconezinho aqui no Instagram, já põe para seguir, porque você não vai perder nada, vai ser ótimo. Se você já segue o grupo Arte Mundana, acompanhe essa live que vai ser bem bacana, vai ser bem gostosa, vai ser bem legal para todos. E tem uma novidade para hoje. Hoje a gente tem acessibilidade. A gente conseguiu fechar com a Fominha Acessibilidade e hoje nós teremos intérpretes para acompanhar a nossa live, para acompanhar esse nosso trabalho que a gente vai fazer aqui com o Thiago Beroco. Então esse é o Grupo Arte Mundana, é um projeto de extensão aqui do Instituto Federal de São Paulo, do campus São Paulo, do Instituto Federal. É um projeto que conta com diversos bolsistas, diversos voluntários, ele já dura 7 anos. Ele está sempre fazendo essa circulação de cultura, essa circulação de arte, essa circulação de informação para todas as pessoas que tenham interesse, para todas as pessoas que eventualmente queiram participar, queiram estar com a gente nesse processo. Então nós estamos só aguardando a entrada agora do Thiago para a gente iniciar a nossa live. Né? A gente daqui a pouquinho a gente já traz o nosso convidado. Assim que ele entrar também, eu já vou poder chamar o pessoal da tradução e interpretação de livros que está aqui. Na verdade, eu acho que até já posso chamar o pessoal aqui, né? Porque na verdade eu já tô. Aí eu já apresento, né? Já falo com as pessoas e tudo. Deixa eu dar um oi aqui, né? Olá, tudo bem? Essa, essa, essa que está aqui eu vou fazer. Posso apresentar? Né? É a Vânia, né? Isso. Vânia Mantovani. O sinal dela é esse daí que ela fez agora, né? E ela vai estar com a gente durante essa live, né? A gente só está aguardando agora a entrada do Thiago. Então vou repetir aquilo que eu falei lá no começo, né? Porque, enfim, talvez as pessoas que precisam da acessibilidade não tenham ouvido, não tenham visto, né? O que eu disse lá no começo foi o seguinte, que nós somos o Grupo Arte Mundana. Esta é uma live mundana, é a nossa quarta live mundana de 2021. E hoje nós vamos entrevistar o Thiago Beroco. Daqui a pouquinho vai entrar aqui para conversar com a gente. E nós vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência. Deixa eu só dar uma orientada aqui, porque parece que o Thiago está aqui, né? Deixa eu escrever para ele aqui. Como faz para entrar? Deixa eu só dar uma orientada, porque às vezes entrar no Instagram não é tão simples, né? Então eu estava dizendo que o Arte Mundana é um grupo de extensão do Instituto Federal de São Paulo, que há 7 anos trabalha com arte, cultura e informação. Né? Deixa eu ver aqui. Só tô avisando ele aqui como entrar, né? Vamos lá, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Deixa eu ver se ele já não está. Eu acho que eu preciso desligar esses comentários aqui, né? Desativar comentários. E aí eles não ficam girando aí em cima. Isso é para
evitar atrapalhar o trabalho da intérprete, né? Tá aqui com a gente. Então vamos aguardar só mais um pouquinho. Deixa eu ver se o Thiago já entrou. Nós já estamos com 9 pessoas online. Tá aqui. Vamos ver se o Thiago vai entrar agora. Vai dar certo. Eu já convidei ele online. Daqui a pouquinho ele já aparece aqui com a gente, tá? Se você, por alguma razão, perdeu alguns dos nossos eventos, se você deixou de ver alguma coisa interessante que a gente tinha e tudo, eu solicito a você, eu peço a você, que, por favor, vasculhe o nosso IGTV, que a gente tem os nossos videozinhos todos salvos, bonitinhos lá, né? Eu vi que tem uma atualização do Instagram, eu nem sei mais se as coisas estão no IGTV ou já vão para o feed geral, mas dá uma olhada lá no nosso feed, nós temos muita coisa muito boa lá. Entrevistas, nós tivemos toda uma Pride Week, nós tivemos todo a Pride Week do orgulho LGBTQIA+, né? Nós tivemos todo um FEPS, que é o Festival de Poesia e Improviso Slam, né? Então, nós tivemos muita coisa muito positiva, muito legal, né? Então, é o que eu peço para você, confere lá, você não vai se arrepender não, vai ser bem legal. Deixa eu ver aqui só se o Thiago já está. Deixa eu convidar mais uma vez o Thiago. Vamos lá. Estamos só aguardando aqui o Thiago entrar. Deixa eu ver como está aqui. Acho que já ele aparece aqui, tá? Ele vai me avisar aqui, ele está tentando entrar. Deixa eu ver qual é a questão. Está dizendo, cliquei várias vezes. Deixa eu ver qual é o problema que está acontecendo. Ele está pelo computador. Ele está pelo computador. Esse é o problema. Ele tem que entrar pelo celular. Então vamos lá. Eu sabia. Como eu digo para vocês, não é tão simples às vezes, né? Às vezes a gente precisa dar uma ajustada, né? Mas daqui a pouquinho ele vai estar aqui já. Porque pelo computador ele só consegue acompanhar, ele não consegue entrar, né? Fazer junto. Então daqui a pouquinho ele já vai entrar aqui e a gente vai conseguir conversar bastante com ele, vai conseguir trazer bastante informação. Deixa eu dizer uma coisa importante, muito importante, para vocês não ficarem muito ansiosos e tudo. Eu sei que muita gente que acompanha o grupo Arte Mundana, então, de novo, se você ainda não segue o grupo Arte Mundana, é só clicar ali, né? Grupo Arte Mundana, colocar seguir, pronto. Já estamos, é, já estamos em dia, né? Com o Arte Mundana, mas muita gente também segue o Abrace um Autor, e muito em função do concurso literário do Abrace um Autor. E o resultado já saiu, nós revelamos o resultado em lives durante o FEPS,
durante o Festival de Poesia, Improviso e Slam. Foram ótimas lives, foi muito bacana, mas muita gente não pôde ver as lives e tudo, e a gente deu um jeito, né? A gente conseguiu um bom ajuste, né? E conseguimos fazer uns cards e revelar pelos cards no Instagram do Abraço um Autor quais foram os vencedores do concurso literário. Então, se você ainda não sabe, se ainda está curioso, vai lá, @Abraço um Autor, que é o nosso perfil do Abraço um Autor. Segue lá também, que lá é excelente, tem muitas dicas literárias. E no @Abraço um Autor você vai encontrar os vencedores do concurso literário, tá bom? Se você curte as nossas lives mundanas, se você curte as nossas entrevistas, também é importante dizer que nós já entrevistamos pessoas muito interessantes esse ano, né? Nós entrevistamos a Maite Schneider, por ocasião, na verdade, depois da nossa semana LGBTQIA, mas nós entrevistamos a Maite Schneider, que é uma pessoa que trabalha em empregabilidade das pessoas trans, uma pessoa muito legal, muito bacana, cheia de vida, cheia de energia. Nós entrevistamos a Lohane Olivlet, que trabalha com astronomia, uma menina de Minas Gerais que tem toda essa dedicação à astronomia, todo esse trabalho, né? Então foi muito bacana também. Tá tudo aí, ó. Tá tudo aí, é só você conferir no grupo Arte Mundana, você conferir lá conferir a nossa, conferir a nossa, o nosso feed, você vai encontrar, hum, você vai encontrar você vai encontrar esse pessoal, você vai encontrar essas lives, né, que a gente fez, né? Deixa eu convidar o Thiago mais uma vez aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Vamos lá. Deve aparecer um convite para ele para participar, né? Vamos ver se a gente consegue trazer o Thiago finalmente aqui, né? Ah, o Thiago está aqui. Ô, Thiago, muito prazer em ter você aqui com a gente. Primeiro de tudo, agradecer você por ter aceitado o nosso convite, dizer que é uma honra para nós ter a sua presença aqui, e ainda mais pelo tema extremamente relevante que você está trazendo para as pessoas que estão acompanhando a Arte Mundana e, e que muitas vezes, e isso é um problema que eu acho que existe no Brasil ainda há a se resolver, né? As pessoas não conhecem os seus direitos, as pessoas não conhecem o que a lei resguarda em termos de direito para elas. Eu costumo dizer, e não é porque estou na sua presença, eu sempre digo isso, que eu acho que Libras e o mínimo de noção de direito civil deveria ser matéria escolar. Eu sempre digo isso, porque eu acho muito importante, eu acho que faz diferença para a vida das pessoas. Mas, dito isso, Thiago, eu queria que você se apresentasse para o nosso público do Arte Mundana, contasse um pouco quem é Thiago Beroco e quais são. É Beroco mesmo que fala ou tem outra pronúncia? Ok. E, e contasse um pouco da sua trajetória. E aí a gente vai entabulando essa conversa dentro do que dentro do tema, né, dentro do que a gente mais ou menos imaginou. E aí a gente vai levando adiante. Hoje pode ser um pouco mais solto, porque afinal de contas, né? Eu acho que vai haver dúvidas, vai haver questionamentos, vai haver uma série de coisas que a gente vai precisar responder aqui. Mas é isso, boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, professor, boa noite a todos e todas que nos assistem, né, que vão assistir. Vai ficar gravado aqui, né? Sim, vai ficar gravado, vai ficar gravado. Ah, legal. Dá para me ouvir bem, professor? Eu estou ouvindo bem, eu estou ouvindo bem. As pessoas podem, por favor, os meus bolsistas que estiverem no WhatsApp, por favor, me avisem se está dando para ouvir bem, tá? Porque eu tive que desativar o comentário aqui por causa do trabalho das pessoas de Libras, tá? Mas o pessoal vai me avisar aqui se está ouvindo bem. Mas eu estou ouvindo muito bem. Ah, perfeito, perfeito. Doutor, professor, eu queria agradecer o espaço, a oportunidade de poder estar conversando sobre esse tema muito importante.
e parabenizá-lo, principalmente pelo projeto Arte Mundana. Que conheci recentemente, já me apaixonei e vou fazer o possível para participar, para acompanhar as lives, os trabalhos. Parabéns mesmo pelo projeto. Como que eu começo a fazer essa discussão e me interessar sobre a questão que envolve as pessoas com deficiência física? É principalmente no exercício da minha profissão como advogado trabalhista. No ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho hoje, as metalúrgicas, para os trabalhadores para quem eu advogo, nós percebemos que é um ambiente muito hostil. Não só as metalúrgicas, os trabalhadores do ramo da construção civil, de uma tecelagem, etc. E, por infelicidade, o que a gente constantemente atende nos sindicatos são trabalhadores mutilados, trabalhadores que acabaram sofrendo algum acidente de trabalho e se tornaram deficientes. Ou que, por razão de uma doença ocupacional, também adquiriram essa condição. Então, é uma situação muito drástica. Recentemente, me chocou bastante 2 casos que eu gostaria de compartilhar aqui, se me permite. Eu estava atendendo um trabalhador fazia um serviço de lixamento, lixava a peça, com um equipamento próprio. Obviamente, a empresa ela não atendia a legislação como deveria e os equipamentos de proteção individual não eram aqueles necessários. Ele estava lixando a peça, de repente uma fagulha espirrou no olho dele. Para piorar a situação, a empresa que não cumpre com a sua legislação, que não cumpre com a legislação trabalhista, tem o hábito de permitir que os trabalhadores pinguem no olho um anestésico. Então, você pinga no olho um anestésico e um outro trabalhador vem e tira o que eles chamam de cavaco do olho do trabalhador. Resultado disso, desse acidente. O trabalhador teve o olho infeccionado. Quando ele foi procurar assistência médica, foi necessário extrair todo o globo ocular. O trabalhador ficou cego. Ele já tinha um problema severo numa vista, e a vista que estava relativamente boa, ele perdeu, por razão de um acidente. Uma outra situação que me chamou muito a atenção, e remete à questão da educação, porque o rapaz era muito jovem. Se tivesse 18 anos, era muito. O braço dele foi, eu vou usar o termo engolido, tá? O braço entrou dentro da polia, o braço direito, o membro superior dominante era esse, e ele acabou perdendo o movimento do braço. O que eu fiquei pensando com relação a esse rapaz, que a sensibilidade foi um pouco maior, e nesse caso ele só foi pedir uma orientação, como será a vida desse jovem daqui para frente? Como que vai ser o desenvolvimento escolar dele? E a escola, a universidade, está preparada para recebê-lo? Isso que me trouxe uma sensibilidade, e eu passei a refletir sobre isso. E qual é a reflexão central sobre essas questões? Que todos, eu, o professor, todos que nos assistem, estão sujeitos a se tornar uma pessoa com deficiência física. Seja em razão de um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, um tumor, é mesmo a velhice, com o tempo, nós vamos tendo aí a nossa capacidade vai sendo reduzida, e a gente acaba também se tornando uma pessoa com deficiência. Então, todos estamos sujeitos. O tema pessoa com deficiência é algo que, de certa forma, interessa a todos, porque todos estamos sujeitos a assim nos tornarmos. Bom, conversando sobre essa questão das pessoas com deficiência. Posso continuar, professor? Claro, fica à vontade. O espaço é seu. Certo. Hoje, conversando com um amigo, no sindicato, inclusive, nós estávamos falando sobre a live aqui hoje, inclusive é possível que ele esteja nos assistindo. E eu perguntei para ele quantas pessoas, na época de escola dele, ele conhecia que possuía alguma deficiência física. E ele falou, olha, eu me lembro de 2 pessoas, isso na década de 70, quando ele estava no ensino médio. Mas ele me disse que no bairro dele existiam várias pessoas, inclusive algumas, as pessoas até escondiam elas. O pai, a mãe, a família tinham o hábito de esconder as pessoas com deficiência, não deixava que estudasse. E os que iam estudar, às vezes iam para algum lugar que era meio segregado, era separado de outras pessoas. Para dizer o seguinte, às vezes a gente pensa, não sei se alguém pensa dessa forma, que não existem, o número de pessoas com deficiência é pequeno. Não é.
existe um contingente enorme. A Igreja Católica, por meio da CNBB, tem a campanha da fraternidade. É um trabalho assim, bastante sério, né? O trabalho da campanha da fraternidade. Em 2006, eles fizeram um levantamento e havia uma média de 25% da população brasileira possuía algum tipo de deficiência física. Seja ela sensorial, intelectual, física, algum tipo de deficiência ela possuía. Houve um censo em 2010, e esse número não diminuiu muito. Foi de 24%, ou seja, 26 milhões de brasileiros, é claro que é por amostragem, mas 26 milhões de brasileiros eram acometidos por algum tipo de deficiência. Como eu disse, seja ela sensorial, intelectual, mental, física, algum tipo de deficiência possuía. Desse contingente, em 2019, o que se percebeu? Né? Percebeu-se que 28% das pessoas que estavam em idade para o trabalho, apenas 28% estavam trabalhando. Então, de um contingente de 26 milhões, apenas 28% estavam trabalhando. E aí aqui tem um dado que salta aos olhos ainda mais, e causa uma fugiu a palavra aqui. Ajuda aí, professor, o senhor quer dar letras. É uma angústia, uma preocupação, né? Nos deixa perplexos, né? Uma situação, 5%, né? Eu estou lendo esse dado aqui, apenas 5% desses 26 milhões tinham conseguido ingressar numa universidade e concluir um curso universitário. Vejam, né? Ou seja, não tem espaço para essas pessoas, ou pelo menos não é garantido esse espaço. Isso é uma situação muito lamentável. Uhum. Aí a questão... Continua? Claro, fica à vontade. Fica à vontade. A questão é como a gente pode fazer para superar essa situação de exclusão das pessoas com deficiência. E aí o caminho são ações afirmativas. Né? Não apenas conhecer a legislação, que já existe por meio dessas ações afirmativas, mas também brigar e lutar para que elas sejam efetivadas. Lembrando sempre também que nós vivemos numa sociedade excludente, né? Uma sociedade extremamente excludente. As pessoas com deficiência fazem parte de um recorte, né? É um recorte de outras pessoas também excluídas. Né? Nós vamos ter aqui as mulheres, né, que são marginalizadas, os negros, que são excluídos da nossa sociedade, sofrem um preconceito tamanho, com muitos anos de escravidão nesse país. Né? Não seria diferente que as oportunidades para eles fossem menores. A comunidade LGBT, etc. Faço esse paralelo com as outras pessoas, né, que também são excluídas na nossa sociedade, para dizer o que é que nós poderíamos, o que é que pode ser feito. Essas ações afirmativas, a questão das cotas, por exemplo, elas são muito eficientes, no meu ponto de vista. Elas são muito importantes. Porque nós não podemos exigir que uma pessoa pobre, que não teve condições uma vida toda, tenha condições de competir com um aluno, sem problema nenhum, sem depreciar, mas que ele compita em pé de igualdade com alguém da classe média, que teve condições uma vida toda de estar nas melhores escolas, de fazer os melhores cursos, ter informação, formação. Não significa nem que o negro e nem que a pessoa pobre tenha menos capacidade do que a pessoa da classe média. Obviamente, os dois possivelmente tenham a mesma capacidade. Mas, para que o pobre consiga chegar a uma universidade, ser um médico, um advogado, um professor, para isso é necessário que ele tenha um mínimo de ajuda, para que haja aí uma igualdade. E aí, lembrando qual é o sentido da palavra igualdade. Igualdade é tratar as pessoas de forma igual, até a vírgula. Até a vírgula. O sentido de igualdade, de justiça, é tratar os iguais de forma igual. E os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. O que significa dizer que eu não posso exigir de uma pessoa com deficiência aquilo que eu vou exigir de uma pessoa que não tem deficiência. É preciso que hajam leis que assegurem a ela
condições para que ela possa estar em pé de igualdade com as pessoas que não têm deficiência. E isso não significa segregá-las. Pelo contrário, quando a gente fala em colocar as pessoas com deficiência em pé de igualdade com aquelas que não têm, significa incluí-las. Significa incluí-las. Inclusão é a palavra-chave. E aí, a questão que se coloca, né? Existe uma legislação que ampare essas pessoas. Existe um arcabouço, professor, um arcabouço jurídico enorme. Existem muitas leis, eu até gostaria de citar umas aqui, mas antes disso, né, como eu falei da questão da inclusão, eu queria lembrar aqui, se me permite, mais uma vez, mais um exemplo, sobre a questão da inclusão. Eu estava conversando por esses dias com um amigo aqui da cidade de Nova Odessa, né, eu resido no município de Nova Odessa, uma cidadezinha do interior, por sinal muito bonita, né, e convido a todos e todas a vir nos visitar. Conversando com... Eu vou, hein? Venha, por favor, será nosso convidado. E conversando com o Renato, né, vou dizer aqui o nome dele, possivelmente ele esteja nos assistindo, né, o Renato Alves, ele tem uma deficiência física, ele é cadeirante, e ele estava me contando como era a história dele, né, no período do ensino médio. Mas não só no ensino médio, ensino fundamental e médio. Ele me dizia que era muito difícil ele ir para a escola, porque não tinha como ele chegar até a escola, era muito difícil. Quando ele chegava até a escola, no intervalo, ele era uma das poucas crianças deficientes que existiam na escola. No intervalo, batia o sinal para o intervalo, todas as crianças iam para o recreio, né, iam lanchar. A professora também saía da sala, e tinha que sair, porque estava trabalhando, precisava de um descanso, né? E ele ficava sozinho na sala. Mas isso não foi uma vez. Isso foi ao longo de décadas. Ao longo de décadas essa situação. Ou seja, nesse período, e eu estou falando possivelmente da década de 90, estou falando da minha geração, né, do período de escola, que não teve oportunidades, porque chegou um determinado momento em que ele já não queria mais ir para a escola. E ele terminou os estudos dele de forma online. Terminou os estudos e acabou não tendo condições depois, né, naquele período, de fazer um curso superior. Né? E aí eu remeto o seguinte questionamento para todos e todas que estamos assistindo. Né? Quantas pessoas com deficiência que nós conhecemos que tiveram uma ascensão profissional? Hoje eu vou constantemente ao fórum, a Justiça do Trabalho, hoje menos por conta da pandemia, mas a gente faz audiência online, e a gente conhece os colegas advogados. Eu conheço um advogado aqui na minha cidade que possui uma deficiência física, que é cadeirante, apenas um. Né? Eu perguntaria para o professor, quantos professores universitários, quantos professores do Instituto Federal possuem alguma deficiência física? É possível que sejam poucos. Quantos alunos das universidades, da faculdade, possuem uma deficiência? Se você, e como eu disse, você me permite, Thiago, antes de você continuar, eu posso até responder essa pergunta para você, já de imediato, assim. Né? O Instituto Federal, o campus que a gente tem, por exemplo, ele não tem sequer uma rampa decente para um cadeirante aluno ou professor poder estudar. Né? Isso aqui eu estou falando e os meus alunos do Instituto Federal sabem disso, né? E sequer uma rampa decente. E para te dar um outro exemplo em cima, confirmando isso que você está falando, eu vou dar um exemplo omitindo o nome da pessoa, o nome da escola, para não ter questões nesse sentido, mas eu presenciei o caso de uma escola que foi receber uma aluna cadeirante. Eu não sei se o senhor sabe, eu dava aula no ensino fundamental, antes de ser professor do Instituto Federal. Então eu dava aula para... Seria de sexto a nono ano hoje, na época da quinta ou oitava série. E a escola foi receber, né, a matrícula de um aluno cadeirante. Teve um tremendo trabalho da secretaria para não receber a matrícula. E eu posso dizer que eu vi, não estou... né? Não estou aqui colocando nomes para não ter problema nesse sentido, não é o caso. Mas eu sei que houve um trabalho para não receber. Quando a aluna foi recebida, ela foi colocada numa sala que ficava no primeiro andar e não tinha rampa.
o que eles faziam? Juntavam 4 crianças e carregavam a cadeira de rodas toda a escada até subir no primeiro andar. E faziam isso para descer ela para o intervalo. As crianças faziam de muito boa vontade, deve-se dizer. Mas isso é assustador. Se uma criança escorrega, né, é uma coisa complicadíssima. Quando a mãe viu aquilo, ela imediatamente acionou o direito, né, falou, olha, eu estou morrendo de medo da minha filha subir, estou vendo que as crianças estão fazendo de boa vontade, mas isso é aterrador. E aí eles liberaram uma sala lá no primeiro andar e colocaram a turma lá. Mas continuou sem rampa, você entendeu? Quer dizer, se eu tivesse uma segunda cadeirante, uma segunda criança cadeirante, eu não tinha solução possível, porque a escola não tinha. Então, as 2 escolas que eu vinha trabalhar mais tempo na minha vida não possuem condições de receber cadeirantes, por exemplo, na boa parte das salas. Só para exemplificar isso que você está dizendo, Thiago. Aí pode continuar, desculpe. Claro, professor, e complementaria dizendo o seguinte, que possivelmente isso foi na década de 90, nos anos 2000. Não foi antes de 80, porque eu não sei se o professor já lecionava nesse período ou não. Não. Mas veja, Foi na década de 2000. Olha, nesse período nós já tínhamos legislação específica sobre o tema. Já havia exigências para que o poder público se adequasse, não só o poder público, mas também o privado. Há exigências legais para isso. Então, assim, quando eu falo do arcabouço jurídico, né, nós temos, por exemplo, a Constituição Federal de 88, ela traz uma série de direitos. Eu elencaria aqui, talvez o pessoal queira anotar, ou apenas por curiosidade, né, eu, dando uma sapeada na Constituição Federal, eu encontrei 6 artigos importantes, né, o artigo 7º, o artigo 23, o artigo 203, o artigo 208, o artigo 244 e o artigo 227. Né? Exemplificando aqui o artigo 7º, que é, para quem advoga no direito do trabalho, que é o meu caso, é onde estão todos os direitos trabalhistas. Aqui, você tem o inciso 31, no artigo 7º. O inciso 31 fala que não pode haver discriminação de salário entre a pessoa com deficiência e outro trabalhador qualquer. Não pode existir essa discriminação. Né? E tem, inclusive, que as empresas, aí não está aqui na Constituição, está em lei específica, mas tem a lei de cotas. Né? A empresa ela precisa suprir, ela precisa dar oportunidade para as pessoas com deficiência. E aqui eu faço um paralelo antes de falar do nosso arcabouço jurídico. Né? Faço uma observação, na verdade. As empresas ou não cumprem a legislação, ou quando cumprem, exploram a mão de obra do trabalhador com deficiência. E aí, o que elas mais gostam é do trabalhador com deficiência auditiva. Eu tenho que fazer essa denúncia aqui, se me permite fazer nesse espaço, principalmente as empresas montadoras aqui da nossa região. Os trabalhadores são explorados, porque ele tem dificuldade para se comunicar, coloca o trabalhador na linha de produção, e aí, além da deficiência auditiva, que o trabalhador já possui, ele adquire também uma lesão ocupacional, porque a linha de montagem não é brincadeira. Então, o trabalhador fica ali o dia inteiro fazendo aquele movimento repetitivo, adquire ali uma lesão por esforço repetitivo, uma dor, enfim. É uma crueldade o que acontece. Em 1950, na década de 50, você começa a ter movimentos em que alguns direitos começam a surgir. É nesse período também, se não me engano, em 54, que surge a APAE, que faz um trabalho excelente. Hoje nós temos mais de 2 APAEs espalhadas pelo país. Mas em 80, é na década de 80 que a gente começa a ver um contorno um pouco maior, com a promulgação da Constituição Federal de 88, que é chamada de Constituição Cidadã. Na década de 90, essa é a década da luta pelos direitos humanos. Então é ali também que vai surgir o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e tantas outras leis. Eu vou citar aqui porque eu não vou lembrar de cabeça. Né? Então você tem aqui a Lei 7.853, um pouquinho antes, em 89, que ela já previa que no sistema educacional tinha que ter educação especial. E quando a gente fala em educação especial, nós estamos falando em inclusão e não segregação. O que a gente vai ver ao longo de muitos anos é a segregação das crianças e dos adolescentes, dos estudantes
nas escolas, né? Matrícula compulsória. Quando o professor doutor disse que teve dificuldade para aquela criança ser matriculada, já em 89 havia uma legislação que proibia qualquer barreira de matrícula da criança no ambiente escolar. Então, em 89 nós já tínhamos essa lei. Em 1994, na época da Copa do Mundo, né, o Romário, se não me engano, era o capitão da seleção. Eu digo Romário porque o Romário é deputado e ele travou uma das grandes brigas aí pela inclusão das pessoas com deficiência, em razão da filha dele, que tem deficiência, etc. Né? Inclusive, teve uma discussão aí com o ministro da Educação, que a gente fala qual é o olhar desse governo que nós temos hoje para as pessoas com deficiência. Né? Então, em 94, há uma conferência muito importante, né, em Salamanca, na Espanha, em que também são assegurados, é feita uma ampla discussão sobre a inclusão, sobre o direito das pessoas com deficiência e também dos alunos, né, a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Nós temos também, ainda no ano de 94, a Lei 8.899, que vai garantir o direito ao transporte público gratuito para as pessoas com deficiência, para os idosos, né, para os idosos, mas principalmente para as pessoas com deficiência. Em 95, tem uma lei que estabelece a isenção de IPI, né, aquele imposto, isenção de IPI para a compra de veículos para as pessoas com deficiência, tudo para melhorar um pouco as condições de vida dessas pessoas. Em 96, nós temos a criação da LDB. Nós já tínhamos a LDB antiga, que é de 71, e a gente passa a ter uma nova, que inclusive em 3 artigos, muito bem escritos, definem quais são os direitos dos alunos, quais são os deveres do poder público e os direitos dos alunos com deficiência, seja ela intelectual, sensorial ou física. Né? São 3 artigos, o artigo 58, o artigo 59 e o artigo 60 da LDB. No ano de 2000, nós temos uma lei que fala do atendimento prioritário às pessoas com deficiência. Parece, né, que as pessoas com deficiência sempre tiveram esses direitos, mas não tinham. Você tinha uma Constituição que previa que esses direitos fossem criados, mas até então não existia. No ano de 2000, então, você vai num banco hoje e tem um atendimento prioritário para as pessoas com deficiência, mas é recente. Né? No ano de 2000, pouco mais de 20 anos. Bom, e aí, professor? Eu separei um monte de lei aqui, mas eu acho que a maior conquista... claro, por favor. É que você ia falar alguma coisa, eu acho que eu cortei você. A maior conquista... Sim, não. A maior conquista, eu acredito, essa era uma discussão que já se fazia em 2005, é a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É algo semelhante à CLT. O que é a CLT? É a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, Getúlio Vargas, em 43, ele pegou toda a legislação trabalhista que já existia, consolidou num único diploma, aprimorou e chamou de CLT. Consolidação das Leis do Trabalho. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é algo semelhante. Pegou toda essa legislação que já existia, aprimorou ela e criou-se um estatuto. Então, toda pessoa com deficiência, ou mesmo os familiares, os acadêmicos, as pessoas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, precisam conhecer o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 do ano de 2015. Bom, como fazer, professor? E aí, assim, a gente vai caminhando a minha fala aqui mais para as conclusões. Como a gente faz para efetivar esses direitos? Eu acho que o primeiro caminho, na minha concepção, é seguir a orientação do nosso amigo Frei Beto. Né? Para quem segue aí a teologia da libertação ou teve contato com os escritos do Frei Beto. O Frei Beto tem uma frase muito simples e que a gente gosta muito. Ele diz o seguinte: o governo, ele é que nem feijão, só funciona na pressão. Então, a primeira forma de efetivação dos direitos é por meio de pressão. E aí vou contar mais um caso, se me permite mais uma vez, se o tempo estiver estourando, o professor fala. Fique à vontade. Um amigo era diretor do sindicato, ele tinha um menino, que tem uma doença rara que se chama epidermólise bolhosa. Não sei se o professor já ouviu falar, se as pessoas que não conheço.
Uma doença muito rara, em que nasce bolhas pelo corpo da criança e chagas, né? Várias chagas, várias feridas. Se você passar a mão na pele da criança, você rasga a pele dela. É uma sensibilidade tamanha. Essa criança, hoje já é um homem, né, de 20 anos de idade, ele precisava de alguns medicamentos. Eles estão hoje numa outra cidade próxima aqui, não só de medicamentos, mas precisava também de alguns insumos. Morava no município de Americana, se mudou daqui, foi para essa cidadezinha do interior, uma outra cidadezinha, que aqui eu vou ocultar o nome, porque eu vou falar da briga que nós tivemos, dessa pressão que foi feita. Nós entramos, ele pediu para o município que desse esses insumos. São algumas telas que a criança precisa colocar sobre a pele para a pele não rasgar. O município, por óbvio, não forneceu. Então nós ingressamos com uma ação, ingressamos com um mandado de segurança. E o juiz concedeu a liminar que nós havíamos pleiteado para que o município fornecesse. Aí o município, esses medicamentos custavam algo em torno de R$40 mil mensais. 40 mil por mês. É um absurdo. Nenhuma pessoa com muito poder aquisitivo teria condições, né, de custear isso. Bom, o juiz concedeu a liminar. Infelizmente, a liminar não veio da forma como nós queríamos. Falou que o município era obrigado a fornecer 20 mil. O município começou a fazer o depósito de 20 mil reais na conta do menino. Mas 20 mil reais não dava para comprar nada. Alguns dos insumos, inclusive, somente podiam ser adquiridos por meio de licitação. Né? Como é que a pessoa física vai... É impossível. E entramos com algumas medidas judiciais e parece que as coisas não estavam andando. Então, o que eu disse para esse meu amigo é o seguinte: vamos fazer aquilo que a gente faz de melhor. Vai pegar o carro de som, vai na frente da prefeitura e nós vamos fazer um regaço lá na porta da prefeitura e dizer que o município não quer cumprir. No dia seguinte, o procurador, é claro que deu imprensa, foi parar no Datena, o jornal da cidade, que era a oposição, começou a bater no prefeito, e o menino saiu na primeira capa do jornal, falou: olha, é isso que o prefeito faz, olha o que o prefeito está fazendo. Manchete na rádio, acho que deu 2 horas de entrevista na rádio. O procurador foi na casa do meu amigo, né, para quem eu estava advogando, falou: pelo amor de Deus, para com tudo, nós vamos dar tudo, vamos resolver tudo isso, vamos fazer um acordo. O advogado já me ligou, a gente celebrou um acordo ali, e as coisas começaram a caminhar. Então, como que a gente faz para efetivar os nossos direitos? O primeiro deles é por meio da pressão, é por meio da organização. Os movimentos organizados, eles são muito importantes. Né? Os direitos que hoje existem são todos eles fruto de uma pressão popular, da organização popular. Então, esse é o primeiro caminho. Né? Se organizar e fazer pressão. Outros caminhos também existem. Né? Quando, por exemplo, numa situação em que a escola não quer garantir que o aluno faça a sua matrícula em razão da sua condição física, né? Em razão da deficiência que ele tem. Compete aí a essas pessoas, além de fazer a pressão, também procurar pelos órgãos de fiscalização, fazer, por exemplo, uma denúncia no Ministério Público, né? Fazer a denúncia junto ao Ministério Público, procurar a Defensoria Pública. E aí, sobre o Ministério Público, eu queria fazer aqui uma observação, que as entidades possuem legitimidade, se não para ingressar com ação, algumas possuem legitimidade para ingressar com uma ação judicial, outras não. Por exemplo, aí no Instituto Federal deve existir algum centro acadêmico. O centro acadêmico, possivelmente, tem uma influência política muito grande. E há muitos vereadores na cidade de São Paulo que se propõem a fazer a discussão da causa das pessoas com deficiência, né? E que falam sobre os direitos humanos. Então, quando há alguma violação desses direitos, esses vereadores precisam ser procurados, né, pelo centro acadêmico, precisam ser procurados pelas pessoas e enviar ofício para o Ministério Público, e fazer com que esses legisladores, com que esses vereadores acompanhem esses ofícios, né, acompanhem se o Ministério Público está fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, esse também é um caminho. Defensoria Pública. Então, quando eu tenho o meu direito violado, né, ou eu procuro um advogado, para que ele ingresse com uma ação judicial e resguarde o meu direito,
Mas se eu não tenho condições para contratar um advogado, eu posso procurar pela Defensoria Pública. O que é a Defensoria Pública? É um órgão que reúne advogados que foram concursados, advogados concursados, que prestam um auxílio à população de baixa renda. Então, a população de baixa renda deve procurar a Defensoria Pública para que ela tenha esse direito resguardado. O advogado, o procurador ali, o defensor público, vai ingressar com uma ação para resguardar o direito dela. Mas, infelizmente, também o poder público ele é muito deficiente e não há defensor público para todo mundo. Né? Então, existe uma fila de espera. Nesse caso, eu também posso procurar pela OAB, que a Defensoria Pública tem um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, e ali também os advogados também vão atender gratuitamente. Né? Bom, enfim, e procurar tudo isso, todos esses órgãos, para quê? Para ingressar com se for o caso, ingressar com uma ação judicial e fazer com que a justiça cumpra com aquele direito que foi violado. O poder público, em alguns momentos, professor, e vou concluindo, ele pode dizer o seguinte: mas nós não temos recurso. Né? O executivo vai dizer, não tenho recurso. Mas tem recurso para fazer praça no período de eleição. Né? Tem recurso para N coisas, né? Para recapear a rua no próximo período de eleição, e gasta-se milhões com isso. Gasta-se milhões. Você tem recurso para isso? Tem recurso também. Aqui na minha cidade, por exemplo, nós estamos tendo um problema onde todas as crianças com deficiência acabam ficando numa mesma sala. Não é assim que tem que funcionar. Quando a gente fala em inclusão, nós estamos falando que as crianças com deficiência, elas precisam estar incluídas com as outras crianças que não possuem esse tipo de deficiência. Então, assim, não tem condições para isso. Vai ter que arrumar condições, porque a Constituição Federal diz que tem que ter. E nesse país tem que se seguir a Constituição. Então, termino a exposição aqui, professor. Não sei se a gente continua, se tem algum questionamento ou não. Mas, dizendo que é dever de todos, né, todos nós, como todos estamos sujeitos a nos tornar pessoas com deficiência, e não só por isso, por uma questão de humanidade, né, por uma questão de sensibilidade, de empatia, todos temos que abraçar essa causa e lutar por ela. Eu acho que em algum momento da vida a gente vai acabar se deparando com isso e entender essa necessidade. Professor, agradeço imensamente o espaço e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Thiago. Eu queria só aqui destacar que a gente desligou os comentários em função do trabalho da Vânia, que está fazendo a interpretação, mas que as pessoas podem usar essa caixinha de perguntas que tem aqui no Instagram, né? Tem um pontinho de interrogação, um balãozinho de exclamação. Você pode clicar aí e colocar a sua pergunta que eu vejo, tá? E eu faço a pergunta para o Thiago. Se o Thiago tiver disponibilidade, a gente tem ainda uns 12 minutos. Se o Thiago se colocar em disponibilidade aqui para responder perguntas, pode ser, Thiago? Pode, não sei se eu vou saber, mas estamos aqui. Se eu souber, com certeza. Eu queria fazer um comentário em torno daquilo que você apontou, Thiago. Nós temos uma série de problemas, né, nesse sentido, e você deu aí o caminho da pressão, né? Da gente pressionar, da gente chacoalhar as estruturas para que elas se preparem, né? Na verdade, nos últimos anos, como professor, eu posso lhe dizer e afirmar com muita segurança que nós temos recebido cada vez mais pessoas, alunos, que estão chegando à universidade, que antes não chegavam à universidade. Então, ultimamente, nós estamos recebendo mais desses alunos. E existe uma inquietação muito grande entre as pessoas, porque há um grupo que entende que a gente precisa pensar as aulas, pensar a estrutura da escola, a estrutura do nosso trabalho escolar para atender essas pessoas. Por outro lado, há um grupo que tem uma resistência enorme e chega a pensar, como a gente ouviu, me desculpa estar dizendo isso, mas do ministro, que essas pessoas atrapalham, né? Ou que se cita dessa forma, que se coloca dessa forma. O que para nós, educadores, é um absurdo. Se a gente acreditar que algumas pessoas merecem estudar e outras não, eu acho que a gente não merece ser educador. Mas, enfim, eu queria, na verdade, trazer um outro tema que eu acho que me chocou bastante esses dias, e eu não sei se você tem conhecimento dele. Eu só queria conferir isso com você, mas me parece que o deficiente, ele também tem direito à meia entrada, ele tem direito a alguns benefícios nesse sentido?
Professor, eu não vou saber dizer, assim, em específico, posso pesquisar e mandar aqui para o Uhum, pessoal, porque, assim, como eu disse, existe um arcabouço legislativo enorme. É uhum, possível que sim. É possível que, por exemplo, nesse estatuto aqui da pessoa com deficiência, haja ali alguma dessas garantias. Né? Há vários uhum. capítulos, vários artigos, e eu precisava dar uma pesquisada. Posso até tentar fazer uma pesquisa rápida aqui. Não, eu acho que pro que eu vou falar é bem simples, né? Temos uma garantia de meia entrada constitucional. é, é, Inclusive, por exemplo, eu já sei que o Estatuto do Idoso garante isso, por exemplo, isso eu já sei, né? E nós tivemos agora, recentemente, esses dias aqui, uma aprovação de uma lei, na verdade, de um projeto de lei absurdamente escandaloso, né? E, na verdade, transforma a meia entrada na entrada cheia para o estado de São Paulo inteiro. Quer dizer, ele faz um estratagema de expandir a meia entrada para todos, né? De forma que todos tenham a meia entrada e aí o cara vai cobrar uma entrada cheia na meia entrada para todo mundo, né? É uma coisa tão curiosa, porque é um drible nos estatutos, né? É um drible na Constituição. Foi uma jogada muito assustadora no meu modo de entender. E, e assim, é impressionante como direitos conquistados por anos, por batalhas de anos e anos e anos a fio, se a gente não estiver, como você disse, ainda na pressão, se a gente ainda não estiver pressionando por eles, uma canetada ou uma votação, sabe, fora do padrão pode derrubar completamente, porque é, você, nesse caso aí, nesse último caso que foi aprovado esses dias, inclusive vai ser vetado, eu acho, né? E tem que ser vetado, é inconstitucional, né? Mas o que eu acho impressionante é que é, as pessoas não veem problema nenhum em tirar direitos adquiridos pela Constituição. Elas não veem problema nenhum. Você tem todo um grupo político que não vê nenhum problema. Não, tira esse direito, esse aqui não está bom, isso aqui não está legal, né? Vamos isolar as crianças, vamos tirar isso, tirar aquilo, né? E isso tem me assustado bastante, porque mesmo os direitos consolidados pela Constituição, eles estão em permanente ameaça, porque você tem grupos que têm força política e força, inclusive, em termos de dinheiro, em termos de fazer propaganda e tudo, que atacam esses direitos. Então, eu estava pensando aqui, o Estado de São Paulo por essa regulamentação, ele achou um modo malandro de descumprir a Constituição que garante a meia entrada, né? Pode-se discutir a meia entrada? Pode-se discutir a meia entrada. Não há nenhum problema de se discutir a meia entrada. O que não se pode fazer é você criar uma legislação mentirosa, né? Em que você está dizendo para as pessoas que elas têm direito à meia entrada, mas elas não estão pagando uma meia entrada, né? Elas estão pagando um preço abusivo que se transforma na entrada cheia normal e no fim você destrói um benefício que é importante para o idoso, que é importante para as pessoas que têm menos acesso, né? Conseguem ir menos, né? Nos recursos culturais. Então, isso me assusta bastante, Thiago. Essa digamos assim, essa contrapressão, né, que não é popular, com certeza, é uma contrapressão de determinados setores, mas isso realmente é muito assustador para mim, porque nós da educação, nós temos a boa prática, pelo menos eu e a maioria dos meus colegas, de agregar todos, né, trazer todos. Né, não temos nenhuma razão para achar que um cadeirante ou uma pessoa surda tenha menos capacidade de aprender que qualquer outra pessoa. Né? Nós só temos que dar a elas os recursos adequados. Mas eu não sei, como é que você sente essas forças políticas? Você que é de Nova Odessa, você que né, não é aqui de São Paulo, como é que elas atuam? Existe isso realmente? Os debates chegam nesse nível de agressão sobre os direitos conquistados? Na sua experiência, né, como atuante na defesa desses direitos. Claro.
Professor, só fazer uma observação. O senhor estava falando, eu estava pesquisando aqui, a lei da minha entrada é a lei 12.933 do ano de 2013. Isso. Se houve aí essa investida por parte do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, possivelmente cabe para os partidos, é possível que os partidos de oposição entrem com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Porque possivelmente, além de ferir a legislação, provavelmente essa legislação aqui foi alterada, né? Por essa investida do governo. Mas cabe algum tipo de mobilização, que possivelmente acontecerá. É uma lástima isso, uma retirada de direitos. E na linha de retirada de direitos, nós estamos perdendo cada vez mais direitos, né? Por exemplo, no campo do direito do trabalho. Foge um pouco, mas apenas fazendo um paralelo, né? Porque quando a gente fala aqui dos direitos da pessoa com deficiência, e a gente fala do estatuto que passou a existir no ano de 2015, essa era uma discussão que já se fazia no ano de 2005, era uma discussão que se fazia lá atrás. O estatuto é uma conquista. Quando a gente começa a entender que a retirada de direitos é normal, isso é um problema. Eu vejo, atendo os trabalhadores lesionados, trabalhadores, inclusive, que passaram a ser pessoas com deficiência, né, como disse aqui no início, e que não se preocupam com a reforma trabalhista, por exemplo. Então, essa pessoa com deficiência, que eu estou atendendo lá no sindicato, que vai entrar com uma ação pedindo uma indenização em razão da situação que o patrão deixou ela, né? Ela está naquela condição em razão do trabalho que ela exercia, que não tinha nenhuma condição, enfim. Se ela perdeu o processo, porque o juiz vai nomear um perito para avaliar a condição física dela. Se ela perdeu o processo, hoje, em razão da reforma trabalhista, ela pode vir a pagar as custas do processo. É que agora o STF mudou o entendimento, mas até duas, 3 semanas atrás, se o trabalhador perdesse o processo, ele poderia ser condenado, inclusive, a pagar os honorários do advogado da empresa. Nós tivemos um caso de um trabalhador, é lastimado. Nós tivemos um caso de um trabalhador aqui que sofreu um acidente, nós ingressamos com uma ação, pedimos uma indenização, o valor do processo era um valor razoável, porque é uma indenização, né, doença ocupacional e etc. O trabalhador estava numa situação de deficiência, inclusive, né? Deficiência física, adquirida por conta do trabalho. O perito entendeu que a doença não tinha nada a ver com o trabalho, o juiz entendeu também que ele não estava, seguiu o laudo, né? Seguiu o perito, não deu a indenização, não concedeu a justiça gratuita, condenou o trabalhador a pagar as custas processuais, 10% do valor da causa. Então, ele entrou no processo saindo devendo mais de 20 mil reais. Nossa. Então, veja, é claro, nós ingressamos com recurso e conseguimos reverter essa situação por conta de ter caído na mão de um relator no tribunal que tinha uma sensibilidade para o caso. Mas tem muito relator que não tem. Né? E assim, como é que ia fazer? Né? Agora o entendimento no STF com relação à justiça gratuita mudou. Mas quantos processos que nós não tivemos que os trabalhadores perderam e tiveram que pagar custo? Isso por quê? Por conta de retirada de direitos. Né? É reforma trabalhista, é reforma da Previdência, agora também, além da retirada de direitos, né, nós estamos vivendo no país uma situação onde você pode dizer aquilo que você bem entende, você pode demonstrar o seu racismo, o seu preconceito de forma exacerbada, e parece que as pessoas estão muito tranquilas com isso. Né? Então, a pessoa fala, eu acho que tem que retirar direito mesmo para poder ter emprego, né, por exemplo. Né? E nós só estamos vendo desemprego. Nós nunca vivemos um período de um desemprego tamanho como esse que nós estamos vivendo. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Tiago, eu queria agradecer. Eu vou ter que encerrar, que vai dar o horário aqui. Né? Nós chegamos até o teto, até o limite. Então, obrigado, Tiago, pela tua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E esteja à vontade para voltar, para a gente conversar mais, porque tem muita coisa para conversar. Eu queria agradecer a Vânia pela interpretação de Libras, pelo trabalho dela aqui com a gente, né, permitindo que os surdos também se apropriem desse conteúdo trazido pelo Tiago. Essa live vai ficar gravada. Queria agradecer a todos que acompanharam o Grupo Arte Mundana, dizer que é sempre uma grande felicidade para a gente quando vocês participam dos nossos eventos. Tiago, muito obrigado. Até a próxima. Vânia, obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.
Live Mundana. Até mais. Obrigado, professor. Um abraço.